Agora a gente vai, agora que vocês já configuraram, acrescentaram a configuração que a gente precisava para rodar o resto das aulas, a gente vai começar a utilizar isso. Então, só para vocês aprenderem, eu não vou ficar fazendo isso tudo dentro do meu sketch, eu vou deixar salvo e eu vou acrescentar um tab aqui. Então, quando eu passo o mouse ao lado do meu último tab, nesse caso My Sketch, eu vou acrescentar, eu vou dar clicar no sinal de mais, que aparece, e vai aparecer Tab 2. O Tab 2, eu vou digitar de novo essas funções que a gente tinha antes, e só para vocês também aprenderem, a gente vai, ao invés de copiar, a gente vai digitar. Então eu vou digitar aqui function, ou seja, eu estou definindo uma função, por isso que eu digito, eu tenho esse function que faz parte daqui do JavaScript, setup, abre e fecha parênteses, outro espaço, abre colchetes, enter, e agora eu vou usar aquela biblioteca simple que a gente acabou de escolher no vídeo anterior. Então eu vou digitar simple, abre e fecha parênteses, e todo comando que eu der, eu termino com ponto e vírgula. Dou um novo enter e fecho o parênteses. E novo enter. Bom, primeira coisa aqui, o que a gente fez aqui? Existe essa função setup, que esse pessoal aqui do openprocessing.org definiu que ele vai rodar, antes de tudo, o que você digitar aqui dentro. E tem que ser comandos, que ele entenda. Então, no caso, eles já também definiram esse tal de simple, e esse comando simple já vai fazer a configuração básica para a gente poder rodar os nossos programas. Então, o setup inicial, a única coisa que a gente precisa fazer é executar o comando simple. Para executar, a gente coloca entre colchetes os nossos comandos. Então, aqui está o simple no meio desses colchetes. Eu podia, enfim, é importante que essa questão de espaços e tabs, né? Aqui eu dei um tab, vê que o simple está deslocado, ele não está bem embaixo do function, né? Não está assim. Eu tenho que vir aqui e dar um tab. Facilita para quê? Algumas linguagens é obrigatório, porque ele vai identificar que está dentro da função, por exemplo, ou dentro de loops, ou dentro de outros comandos. E nesse caso é para, quando não é exigido, no mínimo ele ajuda a ler. Então é importante que vocês sigam essa forma de fazer as coisas já desde o início, que assim você já aprende de uma forma que fica mais fácil depois para vocês lerem os programas dos outros e para os outros lerem os seus programas e para vocês poderem corrigir e lembrarem depois daquilo que vocês fizeram. Então, a gente aprende, aqui já está o primeiro comando da própria linguagem, que é o function. O que você colocar na frente do function é o nome da função que você está definindo. Essa função ela está dentro, né, desses colchetes. E o que está dentro dos colchetes são os comandos que ela vai executar em sequência. E agora a gente vai fazer uma segunda função, que é aquilo que ela vai executar após o setup. Enfim, vou colocar logo embaixo. Vou definir a nova função function draw, D-R-A-W, abre e fecha parênteses, outro espaço, abre colchetes, vou dar 2 enters, fechar o colchetes, para ficar claro que o que eu estou fazendo está dentro dos colchetes. Você viu que estava ficando vermelho antes, né? Por quê? Porque ele tem que te avisar, olha lá, unmatched, eu coloquei o mouse em cima do vermelho, ele colocou unmatched colchete, que eu não fechei o colchetes. Eu tenho que fechar o colchetes sempre que eu abro. Fechei o colchetes, vou dar 2 enters só para ficar posicionado aqui no meio no meio deles. E aqui eu vou colocar um outro comando. O que eu quero que ele desenhe? Draw. Eu quero que ele desenhe um círculo.
O círculo, o comando círculo vai seguir a mesma sintaxe dos outros comandos. Aqui que eu estou colocando, que é abre e fecha parênteses, e vou terminar o comando com um ponto e vírgula. Só que tem um problema. O círculo ele tem parâmetros. Então eu vou desenhar o seguinte, o que eu vou desenhar? Eu vou desenhar um círculo na posição 300, que a gente já vai explicar o que são essas posições, mas só para a gente rodar, já vamos colocar aqui 300, na outra posição, que é a coordenada do eixo Y, 300, a primeira coordenada aqui da horizontal, coordenada da vertical, e outra vírgula aqui para dizer o tamanho que eu vou querer esse círculo. Eu vou fazer um círculo grande de 200 pixels. Isso aqui está em pixels, 300, 300 e 200. E a gente já explica mais à frente como funcionam as coordenadas, mas é o que importa aqui para a programação é executar um comando circle 300, 300, 200 dentro da função draw. Então, o JavaScript vai executar o setup, o JavaScript vai executar o draw. E o que ele vai executar no setup e no draw? Aquilo que eu estou mandando ele fazer. Estou mandando ele executar o simple, a configuração básica, e estou mandando ele desenhar um círculo. Então vamos ver como fica. Agora eu vou aqui no meio da tela, aqui em cima, clico no play, e ele criou um círculo na posição 300 com 300. Um círculo amarelo. Então aí, o que eu quero de vocês nesse primeiro nesse primeiro programinha que a gente criou? Vocês alterem. Quero que vocês brinquem com o que está acontecendo, com o que vocês fizeram aqui. Então, por exemplo, eu vou clicar, eu vou trocar. Eu estou vendo aqui que ele está um pouco para a esquerda. Eu quero jogar ele mais para a direita. Então eu vou pegar a coordenada que é a horizontal, que é a primeira. Se vocês não soubessem, alterem e vejam o que acontece. Por exemplo, eu não sei que 300 o que é o 300. Eu vou colocar 500 no lugar de 300 e vou dar um reload aqui, um play again. Play de novo. Ó, a bola andou para a direita. Quer dizer que aqui era 300, aqui é 500. Ou seja, isso daqui é a coordenada coordenada X, é o meu eixo X, é horizontal. E aqui deve ser meu Y. Então, para garantir, eu vou executar aqui também outros 500. Vou jogar 500 na coordenada Y. Veio para baixo. Então, quanto maior, ele está indo para baixo. Vamos ver como veio menor. Vou colocar 100 agora na coordenada Y. Dá um reload aqui em cima. Ele foi para cima. Foi para cima e ele está em 100 com tamanho 200. Já encostou aqui no zero, né? Já encostou no zero, ou seja, 200 é o diâmetro. Que ele tem que estar aqui 100 para cima, 100 para baixo. Vou voltar ele para 300, o círculo veio para baixo e vou colocar 400 aqui no diâmetro. Vocês vão ver que dá um reload e a bola ficou maior. Então isso daqui é o diâmetro do círculo, certo? Então foi isso aqui que a gente já só de fuçar, sem ter lido nenhum manual, nada, é isso que ele está executando. A coordenada X, coordenada Y e o diâmetro. Essas são as informações que eu tenho que passar. Essas informações que eu passo eu chamo de parâmetro ou argumentos. Parâmetros ou argumentos da função. Então esse círculo tem isso. A única coisa que não vai dar erro aqui porque eu coloquei dois comandos, só coloquei X e não defini o que é X, não defini o que é Y no diâmetro. Mas eu coloco essa barra para frente duas vezes e qualquer coisa que eu escrever aqui na frente vira texto. Então, se eu colocar aqui, o que eu tiver aqui na frente é texto. Você pode observar que o meu ele pintou de um cinza escuro aqui. Tudo tem cor, né? Function que é azul, são funções do sistema. O círculo aqui também, o draw tá preto que é o nome.
e aqui ele ficou num cinza, que ele não vai executar isso. E ele executa tudo na sequência, mas esse texto ele não vai executar, é só para a gente poder ler. A gente quer fazer algum comentário. Então, tá feito, só para vocês entenderem. E eu quero, a primeira coisa que vocês façam aqui é brincar, alterar isso. E o próximo vídeo a gente todo vídeo agora a gente vai acrescentar mais alguns comandos e em algum momento a gente vai deixar alguns desafios mais interessantes. Mas nesse primeiro momento, a única coisa que eu quero de vocês é que vocês alterem isso aqui, ó, e vejam o que acontece. Tentem descobrir se aqui é o círculo aqui, ó. Então já fica aqui o primeiro desafio. O desafio. Descubram quais são os limites da tela em pixel. Quais os limites da tela em pixels, em coordenadas. Certo? Então eu quero saber qual é essa coordenada aqui nessa ponta e a coordenada aqui nessa outra ponta. Vou chamar de desafio 1, para a gente começar a numerar também isso. Fica mais fácil voltar, né, de se orientar quais são os desafios. Perfeito? Então isso encerra esse vídeo. Próximo vídeo a gente vai descobrir como alterar a cor desse círculo. Até lá.